Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso catecismo de São Pio X e hoje nós vamos ver o sétimo mandamento da lei de Deus, não furtar. Quando se pensa em furto ou roubo, automaticamente se pensa em alguma coisa que pertence a uma pessoa, que está em posse da pessoa. E pensando nisso, a gente imagina o direito à propriedade privada. Entretanto, apesar de Deus garantir a posse da propriedade privada, nós vemos que no princípio Deus criou todas as coisas para o gênero humano. Vamos ver agora o que está escrito no Gênesis, em capítulo 1, versículo 26 a 29. Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre todos os seres vivos. Deus disse: Eis que eu vos dou todas as coisas. Então nós vemos nessa passagem do Gênesis que Deus é a fonte de tudo. De forma mais própria da palavra mesmo, só Deus é dono de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. O ser humano é parte da criação dele. Então nós não somos donos de nada. Quando Deus cria o universo, cria a natureza, Ele criou Adão e Eva, Ele lhe deu para o ser humano uma dignidade maior, como um administrador de todos os bens, de todas as criaturas. Quando Ele diz reine sobre todos os animais, é uma realeza, uma participação da realeza divina. O ser humano não é dono, mas é uma participação na realeza divina. Da mesma forma como frutificar, multiplicar, que é a parte biológica da geração de filhos. E também o domínio, dominar sobre os seres vivos. É uma forma de o ser humano dominar também a si mesmo, não se deixar dominar pelos instintos e pelo egoísmo. Tudo está a serviço do ser humano e o ser humano está a serviço de Deus. Então nós vemos também que no Gênesis capítulo 2, versículo 19, versículo 20, diz que Deus conferiu ao ser humano, a Adão, o poder de dar nome a todos os seres vivos. Então o ser humano novamente participa. Deus quer que o ser humano participe da sua realeza, dando também o poder do homem de nomear todos os seres vivos. É uma participação na divindade de Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Em Gênesis, também capítulo 9, versículo 1 a 4, quando ocorreu o dilúvio, Deus disse: Deus abençoou Noé e seus filhos, e deu a mesma função aos filhos de Noé que tinha dado a Adão lá no começo da criação do ser humano. Disse Deus: Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todos os animais da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues em mão. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isso, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com o seu sangue. Então nós vemos que também, quando Deus purifica a terra com o dilúvio, Deus confere a Noé um princípio de nova criação, uma nova humanidade. Novamente Deus dá esse poder de Adão, que tinha dado a Adão, para que Noé pudesse dominar sobre todas as criaturas. A única proibição é comer o sangue dos animais, porque nele estava o símbolo da vida. Também nós vemos esses princípios básicos de que Deus criou todas as coisas e Ele é o dono de tudo. No Catecismo de João Paulo II, diz assim, no ponto 2402, no princípio, Deus confiou à terra e os seus recursos à gestão comum da humanidade, para que ela dela cuidasse, a dominasse pelo seu trabalho e gozasse dos seus frutos. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. No entanto, a terra foi repartida entre os homens para garantir a segurança da sua vida, exposta à penúria e à ameaça da violência. A apropriação dos bens é legítima, para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, e para ajudar cada qual a ocorrer as suas necessidades fundamentais e as necessidades daqueles que têm a seu cargo. Tal apropriação deve permitir que se manifeste a solidariedade natural entre os homens. Então nós vemos nesse parágrafo 2402 do Catecismo que a criação toda pertence a Deus, e Deus confiou ao ser humano como um administrador, alguém que não é dono, mas administra um bem que foi dado a ele como um penhor
para que possa ser administrado de forma justa, de acordo com as necessidades. Tudo foi confiado ao ser humano. Entretanto, apesar de ser um dom comum a todo o gênero humano, à natureza, Deus confere também o direito à propriedade privada, que na verdade a propriedade privada é fruto do trabalho humano. Cada coisa que a gente tem em casa, as famílias adquiriram como herança, foram frutos do trabalho de alguém que trabalhou, conseguiu o seu salário, seu sustento e acabou comprando um bem, um veículo, uma propriedade, uma casa, um terreno. Essa propriedade privada, ela acaba sendo transmitida por herança aos filhos, que é a questão da família. Por isso é um direito também da família de ter o seu sustento, a sua propriedade privada, o pai poder sustentar os seus filhos. No ponto 2403, o Catecismo diz assim: o direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de maneira justa, não anula a doação original da terra à humanidade no seu conjunto. O destino universal dos bens continua a ser primordial, embora a promoção do bem comum exija o respeito pela propriedade privada, pelo direito a ela e do respectivo exercício. Então, as duas realidades, né? O Catecismo vem dizer que, apesar da terra, toda a natureza ser dom de Deus para todos os seres humanos, Deus também confere ao ser humano o direito à propriedade privada. Entretanto, essa posse dos bens, elas estão à função do sustento das necessidades particulares da pessoa e também para auxiliar as outras pessoas que passam por necessidades que não têm os mesmos privilégios. No ponto 2404 do Catecismo diz que quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o fazer frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros, a começar pelos seus próximos. Então, nesse ponto, o Catecismo de João Paulo II vai considerar o fato de que todo ser humano é simplesmente um administrador de um bem, um dom de Deus. Nesse sentido, não só os dons espirituais que nós vemos na igreja, como o dom da palavra, dom do ensino, do governo, são dons que vêm de Deus ao serviço da comunidade, mas também os dons naturais, tudo é de Deus. O dom da inteligência para o estudo, para o ensino, o dom do trabalho e outros tipos de dons, todos eles naturais, todos os talentos que os seres humanos nascem, dom para música, para todos os tipos de talentos, são dons de Deus também. Não é só fruto do esforço humano. Muita gente consegue coisas na vida, propriedades, bens, ficam ricos e se atribuem a si mesmo os seus esforços, o seu sucesso, quando na verdade Deus garantiu esses dons à pessoa e ela simplesmente desenvolveu, assim como Jesus falou na parábola dos talentos. A cada um foi dado um certo número de talentos e a pessoa pode administrar esses talentos de forma a fazer frutificar e aumentar. Entretanto, tudo em sua origem é dom divino e como dom divino estão a serviço também das outras pessoas. No ponto 24 e 27, o Catecismo diz assim: o trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar umas com as outras a obra da criação, dominando a terra. Portanto, o trabalho é um dever. Na segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, São Paulo diz assim: se algum de vós não quer trabalhar, também não coma. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Também pode ser redentor, suportando o que o trabalho tem de penoso em união com Jesus, o artesão de Nazaré, e crucificado no Calvário. O homem colabora, de certo modo, com o Filho de Deus na sua obra redentora. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios de subsistência para si e para os seus, para a sua família, e a possibilidade de servir a comunidade humana. Então agora nós vamos ver algumas passagens da Escritura que vão falar sobre essa parte de que o ser humano não é dono, é um administrador dos dons naturais. Em Mateus capítulo 5, versículo 42, Jesus diz assim: dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Na carta aos Efésios, São Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 28, quem era ladrão, não torne a roubar. Antes trabalhe seriamente para realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Então aqui nós vemos nessa carta aos Efésios que a pessoa deve trabalhar não só para seu benefício próprio, mas também para poder socorrer nas necessidades das outras pessoas, praticando a esmola, a caridade.
Também no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 11, diz assim, Jesus: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem mantimentos, faça o mesmo. Então Deus, Jesus encarnado, vai falar a mesma coisa. Você tem os dons, reparta com quem não tem. Em Lucas, capítulo 11, versículo 41, diz assim: dai antes de esmola o que possuís, e tudo para vós ficará limpo. Então, o ensinamento de Deus aqui, falando que a esmola purifica também a alma, apaga os pecados. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 1, diz assim: nunca faltarão os pobres na terra. Por isso, faço-te esta recomendação: abre a mão para o teu irmão, para o pobre e necessitado que estiver na tua terra. Sempre Deus pedindo para que o ser humano pratique a caridade. Assim como Jesus mesmo disse no Evangelho, pobres sempre tereis entre vós. Por isso sempre teremos ocasião de praticar a caridade, como administradores dos dons que Deus nos concedeu. Com relação à propriedade privada, nós vemos em Êxodo capítulo 20, versículo 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Então nós vemos que apesar de ser um dom dado a toda a humanidade, Deus, por meio do mandamento, garante o direito à propriedade privada de cada pessoa. Não se deve cobiçar aquilo que pertence a outro. Ele pode te dar se ele quiser, mas aí depende do livre-arbítrio da pessoa. Nós não podemos privá-lo do direito de praticar a caridade ou de negar o seu dom. Ele tem o livre-arbítrio, mas depois Deus vai julgá-lo de acordo com a forma como ele administrou os dons que recebeu de Deus, doando com liberalidade ou segurando egoisticamente para acumular seus bens sem olhar para as necessidades dos outros. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 2, diz assim: rico e pobre se encontram, foi o Senhor que criou a ambos. Então nesse versículo tem uma verdade, que Deus fez o pobre e fez o rico. Algo pode até escandalizar muitas pessoas, mas a palavra de Deus diz que até o rico, Deus o fez rico. Deus deu os dons e os meios para que ele conseguisse acumular seus bens, propriedades, por causa dos talentos que Deus conferiu a ele já por natureza, nascimento, e também por dons que recebeu durante a vida. Só que Deus não deu esses dons, essa riqueza para a pessoa usufruir só com um benefício próprio. Todos os ricos têm o direito e a missão de repartir seus dons com os pobres, e serão julgados justamente por isso, por ser administradores de dons de Deus. Jó então se levantou, rasgou o manto e raspou a cabeça. Depois, caindo prosternado por terra, disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nessa atitude de Jó, nós vemos o ideal, a essência do que é o ser humano com relação aos bens. Com Jó, que era um homem rico, tinha muitas propriedades, muitos bois, muitos rebanhos, tinha uma família numerosa, perdeu tudo, né? Foi tirado, perdeu até a saúde, perdeu tudo. E Jó, mesmo assim, ele teve a noção de que Deus precisa ser bendito e louvado. Tudo ele recebeu de Deus, ele nasceu nu, não tinha nada. Adquiriu um monte de coisas, propriedades durante a vida e acabou perdendo tudo. E ele falou que nu voltará também para o ventre da mãe. No final da vida vai morrer, não vai levar nada. Então Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a atitude do ser humano, do cristão. Está sempre nas mãos de Deus, independente do sucesso material ou da miséria. Com relação à partilha e o julgamento de Deus a respeito das posses, em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, Jesus fala a parábola do rico esbanjador e do pobre Lázaro, cheio de feridas, que ficava à porta da casa do rico. E nós vemos que o rico, por usufruir da riqueza só para o seu próprio benefício, acabou indo para o inferno. E de lá pedia socorro para Lázaro, que passou a vida toda em sofrimento, em miséria e fome, e que não recebeu os benefícios do rico. Ambos morreram, e Lázaro foi levado para junto de Abraão e foi salvo, enquanto que aquele que não administrou os bens acabou se condenando. Também em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24, tem aquela passagem do jovem rico que pergunta a Jesus o que deve fazer para ter a vida eterna. Jesus pede que ele observe os mandamentos. Ele fala que sempre observou isso. Jesus então diz: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste porque possuía muitos bens.
Jesus disse então a seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então nós vemos que Jesus, através de dois ensinamentos, novamente o perigo de ter riquezas. É um dom de Deus, mas é um perigo muito grande por causa do apego. A pessoa pode se apegar a esses bens, às suas propriedades, seu dinheiro, sua conta, seu luxo, seu conforto, e esquecer de praticar a caridade e desapegar. O que importa vai muito além daquilo que se tem, é aquilo que se é e aquilo que nós vamos ter depois da nossa morte. Também na carta a Tiago, capítulo 5, versículo 6, vai dizer assim, em relação a quem tem propriedades: E agora, ó ricos, chorai em altos brados por causa das desgraças que virão sobre vós. As vossas riquezas estão podres e as vossas vestes roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem servirá de testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes, afinal, para os vossos últimos dias. Olhai para o salário que não pagastes aos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos até a clamar. E os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Tendes vivido na terra entregues ao luxo e aos prazeres, cevando assim os vossos apetites para o dia da matança. Condenastes e destes a morte ao inocente, e Deus não vai opor-se? Então vemos nessa carta de Tiago a dura repreensão do apóstolo aos ricos que não praticam a caridade, que ajuntam bens, que acumulam, né, como o próprio Jesus falou no Evangelho, aquele homem que queria aumentar os seus silos, porque tinha uma colheita muito grande, e ele falou: tolo, essa noite mesmo te pedirão as contas da tua vida, e para quem vai ficar tudo aquilo que acumulaste? Então a atitude do cristão diante dos bens materiais é uma atitude de desprendimento, de amor, de apego a Deus unicamente, e os bens desse mundo são para nosso serviço, são para ser usados e para ajudar a praticar a caridade àqueles que não têm. Então agora, entrando diretamente então nesse sétimo mandamento da lei de Deus, que é o objeto dessa catequese, nós vamos falar do que seria então tomar posse contra a vontade da pessoa daquilo que lhe pertence, que está em seu domínio. Nós vemos que não furtar ou não roubar estão lá na Sagrada Escritura, no Êxodo capítulo 20, versículo 15, diz assim: não roubarás. Também em Mateus 19, 18 diz: não roubarás. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 19 diz assim: não furtarás. Então agora nós vamos iniciar o primeiro ponto aqui do Catecismo de São Pio X, número 431. A pergunta é: que nos proíbe o sétimo mandamento, não furtar? O sétimo mandamento, não furtar, proíbe tirar ou reter injustamente as coisas alheias e causar dano ao próximo nos seus bens de qualquer outro modo. Então aqui esse mandamento vai dizer algumas formas de se roubar, de se furtar. Então o furto em si é você pegar escondido da pessoa algo que pertence a ela, um objeto, qualquer coisa, e segurar para ti, injustamente, sem a permissão da pessoa que é dona, e causando um dano a essa pessoa, em seus bens ou de qualquer outra forma. Também, o ponto 432 vai dizer assim: o que quer dizer furtar? Furtar quer dizer tirar injustamente as coisas alheias contra a vontade do dono, quando ele tem toda a razão e todo o direito de não querer ser privado do que lhe pertence. Então o furto em si está baseado na não permissão. A pessoa não usou o livre-arbítrio dela para doar esse objeto para você. Você foi lá e tirou contra a vontade da pessoa. Ela não deu. Foi tomada, foi saqueada. 433. Por que se proíbe furtar? Porque se peca contra a justiça e se faz injúria ao próximo, tirando ou retendo contra o seu direito e contra a sua vontade o que lhe pertence. Então, na base do pecado do furto está uma injustiça. É algo que você não tem o direito porque pertence a outra pessoa. E você está passando por cima da vontade da pessoa, do livre-arbítrio dela. 434. Que são as coisas alheias? São todas as coisas que pertencem ao próximo, das quais tem a propriedade ou o uso, ou simplesmente as tem em depósito. Então, o que seriam as coisas alheias? Tudo aquilo que não pertence a ti, que está em propriedade de outra pessoa, não é comum, não está disponível a todos. 435. De quantos modos se tiram injustamente as coisas alheias?
de dois modos, com o furto e com o roubo. 436. Como se comete o furto? Comete-se o furto tirando ocultamente as coisas alheias. 437. Como se comete o roubo? Comete-se o roubo tirando com violência ou manifestamente as coisas alheias. Então aqui São Pio X vai fazer uma distinção entre as duas formas de injustiça, tanto o roubo quanto o furto. O furto é quando a pessoa pega o objeto da pessoa sem ela saber, enquanto que o roubo é usado da violência, é tirado a força da pessoa. Nós vemos com frequência os assaltos a mãos armadas, os sequestros, todos os tipos de violência são roubos, são atentados diretamente contra a pessoa. 438. Em que casos se podem tirar as coisas alheias sem cometer pecado? Quando o dono não se opõe, ou então, quando se opõe injustamente, como aconteceria se alguém estivesse em extrema necessidade, contanto que tirasse só o que lhe é estritamente necessário para suprir a necessidade urgente e extrema. Então, São Pio X vai dizer que há casos em que não será considerado um roubo ou um furto, quando a pessoa pega, por exemplo, vai querer estar com fome e tenha diante de si uma lavoura com frutas, e a pessoa acaba, por necessidade de fome, necessidade extrema, a pessoa vai e colhe alguns frutos para comer, para matar a fome. Não seria um roubo, porque você está suprindo uma necessidade básica tua, que está acima da propriedade privada. Agora, também quando a pessoa não se opõe, ela sabe que você vai pegar e não proíbe, também não é considerado pecado. A pessoa sabe que você foi lá, tirou o milho verde, comeu, então não é pecado, não é roubo, porque a pessoa, não, apesar de não ter te dito, não ter dado, ela permite que você pegue. 439. É só com o furto e com o roubo que se prejudica o próximo nos seus bens? Prejudica-se também com a fraude, com a usura e outra qualquer injustiça contra os seus bens. Então, além desses dois aspectos do furto e do roubo, existe um meio de prejudicar ao próximo, que é com a fraude, ou com a usura, ou qualquer outra injustiça. Vamos ver cada uma delas, então. 440. Como se comete a fraude? Comete-se a fraude enganando o próximo com o comércio dos pesos, medidas ou moedas falsas, ou com os gêneros deteriorados, falsificando escrituras e documentos, em suma, fazendo falsidades nas compras, nas vendas ou em qualquer outro contato, ainda quando se não quer dar o preço justo ou o preço combinado. Então, aqui na fraude, São Pio X vai enumerar vários pontos que podem ser lesados à pessoa que tem direito tanto a um bom produto quanto à medida certa daquilo que está comprando e adquirindo. Tanto na venda quanto na compra, as coisas têm um valor em si de mercado e a pessoa precisa receber de acordo com aquilo que vale. Não pode ser fraudado também no peso, na medida, nas balanças. Tudo isso são pecados de fraude. Nós vemos então no Deuteronômio capítulo 25, versículo 13 a 16, vai dizer assim: Não terás em tua bolsa duas espécies de pesos, uma pedra grande e uma pequena. Não terás duas espécies de efás, um grande e um pequeno. Tuas pedras serão um peso exato e justo, para que sejam prolongados os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque quem faz essas coisas, quem comete fraude, é abominável aos olhos do Senhor teu Deus. Então nós vemos uma condenação séria no Deuteronômio para quem frauda os produtos, o peso, as medidas. Também no livro de Amós, profeta, capítulo 8, versículo 4 a 6, diz assim: Ouvi isto, vós que engolis o pobre, e fazeis perecer os humildes da terra, dizendo: Quando passará a lua nova, para vendermos o nosso trigo, e o sábado para abrirmos nos nossos celeiros, diminuindo a medida e aumentando o preço, e falseando a balança para defraudar? Compraremos os infelizes por dinheiro e os pobres por um par de sandálias. Venderemos até o refúgio do trigo. Novamente, aqui uma condenação na Bíblia a respeito dos ricos que tentam dominar o mercado, aumentando os preços, diminuindo, para tirar lucro em cima dos pobres, de forma injusta, uma fraude. Vemos agora, então, no ponto 441, de que modo se comete a usura. Comete-se a usura exigindo sem título legítimo um juro ilícito por uma quantia emprestada, abusando da necessidade ou da ignorância do próximo. Então a usura é condenada, que é o excesso do juro de forma injusta. A
porcentagem de juros quando se empresta o dinheiro, quando se extrapola os limites normais da sociedade, está cometendo usura e está cometendo um pecado, então de lesando contra a justiça os direitos da propriedade do próximo. Ou pode ser tanto usando do problema que a outra pessoa está passando, a necessidade dela, ela vai precisar do empréstimo teu, e como ela está dependendo totalmente de você para pagar uma conta, você aproveita a ocasião que a pessoa não tem para quem recorrer e você extrapola os limites e ainda abusa da pessoa, cobrando um juro fora do normal. Também quando a pessoa tem problema mental, tem ignorância, a pessoa se aproveita do coitado para tirar lucro em cima dele e roubar praticamente, né, com o juro. Também, no ponto 442, diz assim: que outras injustiças se cometem contra os bens do próximo? São injustiças fazê-lo perder injustamente o que tem, danificá-lo nas suas propriedades, não trabalhar como se deve, não pagar, por malícia, as dívidas e mercadorias compradas, ferir ou matar os animais do próximo, estragar ou deixar estragar-se o que se tem em depósito, impedir alguém de auferir um lucro justo, auxiliar os ladrões, e receber, esconder ou comprar coisas roubadas. Então aqui São Pio X enumera um monte de ocasiões de cometem injustiça contra o próximo. São várias ocasiões em que a pessoa é lesada nos seus direitos de propriedade. Tanto não pagando, a pessoa pega emprestado e não paga, ou danifica a propriedade do próximo, matando animais, estragando plantações. Quando a pessoa deixa algum material, um produto para você guardar, você deixa estragar, ou você não paga um juro justo para a pessoa, pegou emprestado e não quer pagar um juro básico e que seja justo, ou comprar coisas roubadas de outras pessoas. Um ladrão roubou, você vai e compra por um preço mais baixo, lesando a pessoa que foi roubada lá no início. Ponto 443. É pecado grave roubar? É um pecado grave contra a justiça quando se trata de matéria grave, porque é de suma importância que seja respeitado o direito que cada um tem sobre os próprios bens, e isto para o bem dos indivíduos, das famílias e da sociedade. Então, é pecado grave roubar, de acordo com a gravidade daquilo que se rouba, né, da importância. Uma pessoa, algo é muito importante, o pecado vai ser grave. Se é uma coisa insignificante, um pecado leve. Ponto 444. Quando é grave a matéria do furto? É grave quando se tira coisa importante, e ainda quando tirando-se coisa de pouca monta, o próximo sofre com isso grave dano. Também, novamente, com relação ao furto, depende da importância daquele objeto roubado para a pessoa que foi lesada, e que acaba causando um dano grave para a pessoa que perdeu aquele objeto. No ponto 445, que nos ordena o sétimo mandamento? O sétimo mandamento ordena-nos que respeitemos as coisas alheias, que paguemos o justo salário aos operários e que observemos a justiça em tudo o que se refere à propriedade alheia. Então, São Pio X resuma o sétimo mandamento, que é o respeito a tudo aquilo que pertence ao outro e também o pagamento justo do salário. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14 a 15, diz assim: não prejudicarás o assalariado, pobre e necessitado, quer seja um dos teus irmãos, quer seja um estrangeiro que mora numa das cidades da tua terra. Dar-lhe-ás o seu salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque é pobre e espera impacientemente a sua paga. Do contrário, clamaria contra ti ao Senhor, e serias culpado de um pecado. Então, a Sagrada Escritura falando da necessidade de pagar o salário justo ao trabalhador, e de forma imediata, sem adiar. No ponto 446, quem pecou contra o sétimo mandamento, basta que se confesse disso? Quem pecou contra o sétimo mandamento, não basta que se confesse, mas é necessário que faça o que puder para restituir as coisas alheias e reparar os danos causados ao próximo. Então, sobre a reparação, nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 9, e vai falar sobre a conversão de Zaqueu, o cobrador de impostos. Ele diz assim: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadrúplo. Nós vemos então que os pecados que nós cometemos que lesam contra o próximo necessitam também da reparação. Toda confissão, quando se comete pecados que se vai confessar com o padre, apesar de receber a absolvição do pecado,
existe a necessidade da reparação. Quando nós não reparamos a ofensa, o dano causado ao próximo, nós teremos que pagar na outra vida. Na hora do juízo, nós vamos pagar no purgatório por não termos restituído aquilo que foi roubado, nós causamos prejuízo ao próximo, não restituímos aquilo que era de direito dele. Esses nossos crimes, esse dano que nós causamos, se nós não pagarmos nessa vida, vamos pagar no purgatório depois. Agora, então, no ponto 447, que é a reparação dos danos causados. A reparação dos danos causados é a compensação que se deve dar ao próximo pelos frutos e lucros perdidos por causa do furto e das outras injustiças cometidas em seu prejuízo. Então vai muito além de pegar objeto e devolver objeto. Muitas vezes aquele objeto era um objeto necessário para a subsistência da pessoa. Por exemplo, se tinha alguém que tinha uma vaca de leite e você foi lá e roubou, essa pessoa ficou 3 meses sem a vaca, aí não adianta você chegar lá e devolver uma outra vaca, ou a mesma vaca. Durante aquele período de 3 meses, ele não pôde usufruir do leite da vaca, que era o sustento da casa, da família dele. Então você vai precisar restituir não só o que foi roubado, mas também o dano que a pessoa deveria ter adquirido com o trabalho dela com esse objeto, que seria o leite que ele teria vendido nesse tempo, você teria que dar em valores, em dinheiro, essa diferença desse período. Ponto 448. A quem se deve restituir as coisas roubadas? Aquele a quem se roubaram, aos seus herdeiros, se já tiverem morrido. E se isso for verdadeiramente impossível, deve-se dar o seu valor aos pobres e às obras pias. Então, a quem se deve restituir? Logicamente, a pessoa que foi lesada. No caso, se a pessoa faleceu, não tem como você devolver para a pessoa que foi prejudicada, você pode devolver para o filho ou alguém da família. Quando nem essas você pode restituir, você vai doar para uma obra de caridade, para que sirva para o bem de outras pessoas. E por fim, o último ponto, 449, o que se deve fazer quando se acha alguma coisa de grande valor? Deve-se empregar grande diligência para achar o dono e restituir-lhe fielmente. Então, São Pio X dando um conselho, se por acaso você achar uma carteira com muito dinheiro, você não deve esconder a carteira para ficar com o dinheiro todo para ti. Você deve procurar encontrar o dono. É uma questão de justiça. Aquele bem, aquele valor tem dono. Não se acha nada solto sem ter dono. Então, é a nossa obrigação primeira encontrar a quem pertence. Pode ser o fruto do meses de trabalho de um trabalhador que perdeu o seu salário, que é o sustento da sua casa. E a obrigação primeira, então, nossa como cristãos, é irmos atrás do dono e tentar restituir aquele bem. Por fim, algumas passagens da Escritura para concluirmos o nosso 7º mandamento, de não furtar, não roubar. Na carta a Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 16, diz assim: Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem do alimento cotidiano, e um de vós lhe disser: Ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes der o que é necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Também São João Crisóstomo, um padre da igreja, diz assim: Não fazer aos pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los, é tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles, os bens que aferrolhamos. Ele está dizendo, então, São João Crisóstomo, de tudo aquilo que nós temos de sobra, aquilo que nós não estamos necessitando, que está acumulando em nossas casas, não pertence a nós, aquilo já é pertença de outras pessoas. É nossa obrigação não retê-lo, mas dar em doação, em caridade. Também São Gregório Magno diz assim: Quando damos aos indigentes o que lhes é necessário, não lhes ofertamos o que é nosso. Limitamo-nos a restituir-lhes o que lhes pertence. Mais do que praticar uma obra de misericórdia, cumprimos um dever de justiça. Então, relembrando sempre aquele princípio no começo, que Deus criou todas as coisas, tudo pertence a Deus, nós somos simplesmente administradores. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26, diz assim, Jesus: Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Jesus ensinando então a necessidade de confiarmos em Deus e não nas riquezas. Deus Pai é dono de tudo e cuida de tudo em sua providência, não devemos nos apegar aos bens materiais. E ele fala inclusive para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que nós teremos tudo em acréscimo. Também, na segunda carta a Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim:
Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Ou seja, Jesus veio mostrar como se deve o ser humano viver, com desapego dos bens materiais. Ele, que é o Criador do universo, não quis riquezas e luxo. Também nós não devemos buscar essas coisas em primeiro lugar, mas Deus. E nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43 a 46, vai ter um relato da primeira comunidade cristã, dos nossos primeiros católicos. Dizia assim: todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Então nós vemos aqui o desapego dos cristãos, vendiam suas propriedades e doavam para a igreja. Os primeiros cristãos dividiam tudo em comum. É um ideal altíssimo da vivência cristã e que nós também devemos ter esse coração desprendido, desapegado, mesmo que Deus nos conceda a graça de termos dons e bens e adquirirmos riqueza nessa vida. Essas riquezas servem tanto para a nossa salvação como para a nossa condenação. Deus não condena a riqueza, Ele condena o apego à riqueza e a falta de caridade. Então, respeito às coisas alheias, não tomar à força aquilo que não nos pertence e tem dono, é a base desse sétimo mandamento: não roubar, não furtar. Se alguém tiver com alguma dúvida sobre esse mandamento, escreva seus comentários abaixo desse vídeo. Ficamos por aqui, então na próxima catequese veremos o 8º mandamento. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal para receber novos vídeos e conhecer a doutrina católica. Deixe seus comentários e sugestões, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus familiares e amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.